Olá, bem-vindos a mais um episódio do Betim Pod com Zé Luiz, professor. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, né, Zé? É verdade. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está nos assistindo, mas é bom ter você aqui conosco. Falar sobre mobilidade urbana em Betim. Isso é um desafio, é algo que me incomoda muito, porque durante longo tempo da minha vida, eu vivi no bairro Marimbá, eu peguei um ônibus chamado 830. Ele passava a hora que ele queria e chegava também quando ele queria. E sempre lotava. Depois colocaram o transporte alternativo, uma perua que começou a atender, mas que pouco depois ela foi cortada. Então, quando a gente trata, esse é um grande gargalo em Betim, a questão da mobilidade, da questão do transporte público local. Porque, primeiro, nós temos uma empresa que ela tem a concessão do transporte público municipal. A gente não sabe o que ela fornece para as pessoas da cidade. Os nossos ônibus que nos servem, tudo cai nos pedaços, tudo que é careca. Nós temos um serviço alternativo que foi criado com o serviço da França, mas que o acompanhamento e a forma que ele acontece, ele também é questionável pela população. E aí, gente, para resolver essa questão de uma maneira muito simples e direta e objetiva, é preciso que a gente pense em criar uma lei municipal que crie o Conselho Municipal dos Usuários de Transporte Público. É preciso... Quem vai falar do transporte público é a empresa, é o usuário. Um Conselho Municipal que acompanhe, que fiscalize, tem poder, de fato, de acompanhar o que a empresa, o que o serviço de transporte alternativo, que é a van, ele tem que fornecer. Não é só você entregar para o órgão governamental. É preciso que a sociedade local ela seja chamada, que ela seja sujeito do processo. Porque quem sabe a dificuldade do transporte público local é quem mora lá no Queivera, é quem mora em Marimbá, é quem mora em Citrolândia, é quem mora em Biruçu, é quem mora em Teresópolis. Então é preciso que eu traga essas pessoas para o espaço. E seria muita pretensão achar que um vereador ou 23 vereadores vai solucionar o problema sozinhos. Não, você tem que ouvir a população. O que a população pensa? Chamar a empresa, em momento nenhum, você quer o seguinte: nós estamos aqui para poder desqualificar a empresa, a gente quer que ela preste o serviço que ela foi contratada para fazer, como acontece em outras cidades, que tem um serviço público de transporte que funciona, o serviço alternativo, ele é eficiente, e também pensar em outros modais de atendimento à população de Betim, porque nós precisamos de pensar em outros modais. Como que nós vamos atender essa população? É só isso? Para as pessoas chegarem até Belo Horizonte a Contagem, qual outra alternativa que nós vamos propor para que elas sejam melhor atendidas em Betim, para que elas tenham mais conforto e mais dignidade em relação ao atendimento dos nossos ônibus e das nossas vans que nos atendem diariamente? E assim, é inacreditável, né? Nesses anos todos, o bairro que eu morei antes de casar, né, com meus pais, parecia que foi com meus pais, vamos lá. E é inacreditável, Zé. Eu morava no bairro Amazonas, né, antes de casar, morava com meus pais, e lá não tem linha própria de ônibus nem para Contagem, nem para BH. É um ônibus que sai do Petrolândia, que é um bairro de Contagem, que passa pelo bairro Amazonas e aí vai para BH. Não tem. Quer dizer, são mais de 30 anos sem um bairro ter uma linha própria de ônibus. Ou então, é um ônibus que sai do Alvorada, que passa pelo Amazonas e dá uma volta no Teresópolis. Então, assim, quem pega o ônibus já entra e só fica na porta, não passa. E é uma realidade que os moradores lá reclamam muito. Então, é bairro Amazonas e Renascer, é o Vila Benja ali, Boa Esperança, não tem linha própria de ônibus. São ônibus de outros bairros e todo mundo já pediu, já cansou de pedir mais de 3 décadas e isso não se resolve. Não se resolve, né? Um jogo de empurra, a empresa de ônibus joga para a prefeitura joga para a empresa. O que fazer nessas situações? Olha, você falou uma coisa importante. Há 30 anos você vivencia esse problema. Qual que é o desafio que a gente tem? Por que a gente quer ir para a Câmara Municipal de Betim?
É porque as pessoas vão para a Câmara achando que Câmara, ser vereador, é você ir toda semana na sessão e fazer sabe lá o quê. Ser vereador, você está atento à necessidade do povo, mas não pensando as coisas há 30 anos. Quando você coloca esse dado, que há 30 anos não tem não tem transporte público naquela região, é porque, e olha que já teve milhares de vereadores e tem a região. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: é preciso discutir, por isso que eu proponho a criação desse conselho de usuários de serviços de transporte públicos e ao serviço alternativo. Você tem que rever o seguinte: qual que é o trajeto? O trajeto pensado há 30 anos para o atendimento da população, hoje ele atende? É isso que nós temos que começar a discutir. Tem trajetos que, desde quando eu entendo que moro em Betim, é o mesmo trajeto. Aquele trajeto hoje, ele não atende mais. Se você muda o trajeto, se você reorganiza as linhas de ônibus, você vai melhor atender a população. Nós temos que pensar nisso. Betim é uma cidade cheia de vilas e aglomerados. Eu tenho que atender essa população. A pessoa não pode deslocar da sua residência e não ter transporte. Essa semana, eu estive visitando há poucos dias, uma comunidade ali perto no Citrolândia chamada há poucos dias atrás, eu estive visitando a comunidade do Parque Ipiranga, que fica ali na região de Citrolândia. Lá as pessoas, para poderem ter acesso ao ônibus, eles têm que atravessar aquela estrada perigosa de Mário Campos e até a BR, porque não tem um serviço nem de alternativo com as vans, nem do transporte municipal. Porque é o seguinte, porque há 30 anos esse bairro não existia. E o mais interessante, a pergunta que a gente faz: será que as pessoas que estão concorrendo ao cargo de vereador ou vereador em Betim, eles já pegaram um ônibus? Será que eles já pegaram um ônibus? Pegar, você entrar dentro do ônibus, pegar a van. Eu vou pegar a 34, como eu pego, até recentemente peguei para trabalhar lá no Cruzeiro do Sul, que atrasava para Dedéu, que eu só conseguia chegar para dar aula porque eu pegava um Uber, porque eu chegava atrasado, que ela só anda cheia o tempo todo. Você só vai compreender quando você participa, quando você utiliza. Então é preciso que a gente compreenda isso. Criar na Câmara Municipal, estando lá, uma comissão permanente em caráter de urgência para poder trazer o debate, chamar audiência pública para discutir o transporte público e alternativo. Também é outro caminho para que ouça a população. E volta a repetir, criar a Conselho Municipal dos Usuários dos Transportes Públicos e Alternativos em Betim, para acompanhar, fiscalizar em tempo real isso que acontece na nossa cidade. Esse é o caminho que a gente se propõe, estando na Câmara Municipal. Este é o caminho que a gente se propõe a fazer na Câmara Municipal de Betim em 2025, estando eleito. Sim, eu estou olhando aqui no seu site novamente, né, suas propostas para mobilidade urbana. E aqui tem uma que me chamou a atenção, que é o projeto, né, de lei que garante gratuidade no transporte público aos domingos e feriados. Olha, isso é fundamental, você ter gratuidade de transporte público aos domingos e feriados, para que a população trabalhadora da cidade ela possa, a partir do investimento público do público local, no caso, o poder executivo, a prefeitura, a partir da aprovação de uma lei na Câmara Municipal, para que o povo trabalhador, para que a juventude ele possa ter acesso às atividades culturais, ter acesso aos outros lugares da cidade. Porque, pasme, por que essa proposta existe? A gente tem alunos que moram no Cruzeiro do Sul, que nunca foram a Citrolândia. Tem pessoas que moram no Alto em Marimbá, que eles nunca foram a Caivera. Ele não vai, ele tem parente, ou se tem alguma atividade lá cultural ou religiosa, porque não quer. Porque a passagem ele é cara, o serviço é demorado e muito mal prestado da cidade de Betim. Por isso que a gente propõe essa lei e é possível ter subvenção, como outras cidades em torno de Betim já tem, para atendimento da população. E a gente só propõe somente final de semana e domingos e feriados. Historicamente, a gente já sabe que o domingo é um dia que as pessoas pouco usam o transporte público municipal.
Isso já acontece. E, consequentemente, o transporte público ele tem subsídio do governo municipal. Então, por que não estender esse subsídio um pouco mais e permitir que essas pessoas tenham acesso a movimentar-se em nossa cidade? Das atividades, em épocas de atividades culturais, ou mesmo para visitar, para passear, para conhecer a nossa cidade. É muito simples. A gente tem que pensar a cidade que ela seja boa, bacana e atenda a todo mundo. Atenda quem mora no centro, mas atenda também quem mora na periferia. E todo mundo sendo atendido, a gente vai criar uma conexão de equilíbrio em nossa cidade, onde todo mundo é atendido pelo poder público municipal e todo mundo vai ficar de boa. É isso que a gente quer. Se atender todo mundo bem, de boa, as pessoas vão aproveitar, usufruir o que a nossa cidade tem. Só lembrando a vocês aqui, tem gente que nunca foi à Várzea das Flores. Aliás, a gente só dá para chegar lá só se for de ônibus e de van quando passa. Tem gente que nunca foi. Isso é muito sério, gente. As pessoas não sabem ou não vão porque não tem condição. Então, essa é a nossa proposta. Trazer dignidade, trazer um serviço de atendimento de qualidade. E na Câmara Municipal nós vamos caminhar nessa direção e contamos com vocês essa jornada, tá bom? Zé, e essa implementação desse passe livre por bilhete único? O que é? Olha, é preciso que a gente pegue as propostas, aquilo que foi testado em outras localidades do nosso país que funcionaram. É preciso que a gente busque essas propostas e trabalhe na ideia da gente ter uma passagem que ela seja mais condizente com a vida das pessoas. Hoje a gente tem uma passagem que atualmente ela chega a praticamente R$6. R$6. Se você pensar o seguinte, que você gasta R$6 para ir para voltar 12, se você sai com a sua companheira, com seus filhos, com alguns amigos, só em uma família, se você sai um pai, a mãe e 2 crianças, você tem 6, 12, R$24 você vai gastar. E pensar no cartão bilhete único que a gente traz como proposta é o seguinte, é você pensar em humanizar esse atendimento, ser mais justo. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que mora lá em Santo Afonso, ela sai para trabalhar e ela vai trabalhar em Citrolândia. Ela tem que chegar no centro de Betim, na Rua Rio de Janeiro, pegar um outro ônibus ou uma outra van para Citrolândia pagando 2 passagens. Uma pessoa que mora no Icaivera e ela precisa ir a Citrolândia, ela vai pegar 2 ônibus, pagar 2 passagens, R$12 para ir para voltar. R$12 para ir para voltar, no final do dia ou do trajeto dela, vai gastar R$24. Por que não criar um bilhete único para que ela possa circular na cidade como outras cidades têm no processo? São experiências que elas são extremamente assim, exitosas, porque já que tem a subsídio do poder público local, não é só para o empresário ganhar dinheiro, isso é uma questão social de atendimento à população da nossa cidade. E é isso que a gente se propõe, estando na Câmara Municipal, com a criação desse bilhete único, o bilhete cidadão, que a gente pode chamar aí, para que a pessoa possa transitar em nossa cidade e usando um único bilhete, um único cartão e não ter tantos gastos. Afinal, quem mais utiliza o transporte público local, as pessoas que moram mais longe e que ganham menos do ponto de vista salarial. Assim como a pauta da adaptação climática, a pauta da mobilidade urbana também é para agora, né? Pensarmos aí, Betim tem quase 500 mil de habitantes. Como uma cidade com quase 500 mil de habitantes, não tem aí políticas de mobilidade urbana que atendam os cidadãos, né? É uma pauta para agora também. Então, ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Zé Luiz é representatividade, resistência e luta. 13013, Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013,
Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013. Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013. Com Zé Luiz